Oi, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre múltiplos, divisores, números primos e MMC. Mandei uns arquivos para vocês aí no WhatsApp. Caso vocês tenham impressora, vocês imprimam esses arquivos em PDF para vocês poderem colar no caderno de matemática, que são coisas importantes que vocês vão usar bastante. Se não puder imprimir e não puder copiar, tudo bem, vocês consultam aí no celular cada vez que vocês precisarem, tá bom? Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre múltiplos. O que são múltiplos? Primeiro, vamos falar sobre múltiplos. Múltiplos é o resultado da tabuada. Então, quando vocês pegam a tabuada do 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, são os múltiplos do 2. Os múltiplos do 3 é a tabuada do 3, 3, 6, 9, 12, 15 e assim por diante. É o resultado da tabuada. Então, eu tenho aqui, ó, múltiplos do 4, múltiplos do 9, múltiplos do 20, é o resultado da tabuada. Quando um número é divisível por outro, ou seja, a divisão é exata e não tem resto, o resto é igual a zero, dizemos que eles são múltiplos. Então, 28 é múltiplo de 14, porque 28 dividido por 14 dá 2, não sobra nada. 121 é múltiplo de 11, porque 121 dividido por 11 dá 11, não sobra nada. Então, quando não sobra resto, nós dizemos que o dividendo é múltiplo do divisor, tá? Dizemos que o produto é um múltiplo, então 2 vezes 7 é 14. 14, ele tanto é múltiplo do 2, como ele é múltiplo do 7, porque ele tanto aparece na tabuada do 2, como aparece na tabuada do 7. Nós representamos por M. Então, olha lá, múltiplos do 3, olhe bem que todo múltiplo começa pelo 0, porque todo número é multiplicado por 0, só que dá 0, tá? Conjunto dos múltiplos, ele é um conjunto infinito, porque ele não para aqui. Múltiplos do 4, múltiplos do 13. Aí, a professora colocou para vocês aqui a tábua de Pitágoras. Então, veja bem, aqui, essa parte branca e vermelha são os múltiplos. Então, se eu pego aqui o 24, 24 é múltiplo do 8 e do 3. O 35 é múltiplo do 7 e do 5. Na tábua de Pitágoras, a gente enxerga bem quem são os múltiplos, tá? É importante observar que o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito, como eu falei para vocês. Eu posso multiplicar qualquer número por qualquer número. Eu sempre vou obter o resultado. O 0 é o primeiro e o menor múltiplo de qualquer número. Todo número é múltiplo de 1 e dele mesmo. Então, 1 vezes 12, 12. 12 é múltiplo do 1. 12 é múltiplo do 12. Então, todo número ele é múltiplo do 1 e dele mesmo. E o único múltiplo que o 0 tem é o próprio 0, tá? Então, olha aqui, eu tenho alguns exemplos. Múltiplos do 1, múltiplos do 2, múltiplos do 7, do 10, do 18. Observem que todos eles terminam com reticências. Por quê? Porque o conjunto dos múltiplos é infinito. Olha lá. Múltiplos do 6, múltiplos do 7, múltiplos do 2. Então, múltiplos é a tabuada, sempre, tá? Múltiplos do 3, múltiplos do 4, resultado da tabuada. Agora, tem alguns múltiplos aqui, tá? Quero passar para outra tela. Depois vocês vão olhar de vocês com mais calma, que a professora colocou lá no grupo do WhatsApp. Agora, o que são divisores? Para nós obtermos um divisor de um número, nós temos que observar a tabuada. Na tabuada de quem aquele número aparece? Aquele produto aparece, tá? Então, quando nós estamos olhando a tábua de Pitágoras, essa parte branca e essa parte vermelha são os múltiplos. E essa parte amarela são os divisores. Então, se eu pego 30, é um múltiplo. Na tabuada de quem esse 30 aparece? 10 e do 3. Então, 10 e 3. E onde mais o 30 aparecer, como aqui, ó,
o 3, o 10, o 15, o 2. Na onde o 30 aparecer, vai ser o divisor, tá? Então, o divisor deve representar uma divisão exata do seu múltiplo. Ele é representado pela letra D. Então, eu tenho aqui divisores do 8. 8 é múltiplo de quem? O 8, ele é múltiplo do 1, do 2, do 4 e do 8, porque o 8 aparece na tabuada do 1, do 2, do 4 e do 8. Agora, o 1, o 2, o 4 e o 8 são divisores do 8. Então, é na tabuada de quem o 8 aparece? Ele aparece na tabuada do 1, do 2, do 4 e do 8. Então, múltiplo é o resultado de uma tabuada. Divisor é na tabuada de quem ele aparece. Então, olha lá. 12 divisível por 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, todos esses aqui são divisores do 12. 36 aparece em todas essas tabuadas. Então, todos esses números são divisores do 36. 48 é o múltiplo de todos esses números. Então, esses números são divisores do 48. O menor divisor de um número é o 1. O 1, ele aparece como divisor de todos eles, tá? O maior divisor de um número é ele próprio. Então, olha lá. Divisores do 12, começa no 1 e termina no 12. Divisores do 36, começa no 1 e termina no 36. Divisores do 48, começa no 1 e termina no 48. O 0 não é divisor de nenhum número. Agora, o conjunto dos divisores, ele é finito. Ele tem começo e ele tem fim. Ele começa no 1 e termina nele próprio, sempre. Os múltiplos é um conjunto infinito. Mas os divisores, ele tem um começo, que é o 1, e tem um fim, que é o próprio número, tá? Olha aqui, alguns exemplos. Divisores do 4, divisores do 6, é na tabuada de quem ele aparece. Divisores do 7, divisores do 12, tá? Divisores do 15, por exemplo, é o 1, 3, o 5 e o 15. Divisores do 2, divisores do 7, do 11, 10, do 4, do 9, o 1 só tem ele, do 5, do 20, do 14, do 12, do 3, do 13 e do 17. Ou seja, na tabuada desses números é que esses divisores aparecem, tá? Agora eu quero falar sobre os números primos com vocês. Os números primos são aqueles que têm somente 2 divisores. O número 1 e ele próprio. Olhando aqui nessa tabela, quem é que tem somente 2 divisores? O 2, o 7, o 11, o 5, o 3, o 13, o 17. Porque os outros, todos eles têm mais do que 2 divisores. O 1, ele próprio e mais algum. Então, eles não são chamados de números primos, eles são chamados de números compostos. E o número 1, que tem somente um divisor, ele não é nem primo, nem composto. Ok? Agora, então, nós vamos falar sobre os números primos. E aí, vocês têm uma tabelinha de números primos. Se vocês puderem imprimir também, vocês vão usar bastante ela. Então, os números primos é aqueles que têm somente 2 divisores, ou um ele mesmo. Primo quer dizer primeiros divisores de um número. Ele é um conjunto infinito. Nós também temos infinitos números primos, tá? Características dos números primos. Eles têm apenas 2 divisores, ou um e ele próprio, tá? O 17, então, tem 1 e 17, também é um número primo. Então, nós temos alguns números primos exemplificados aqui. O 10, ele tem como divisores o 1, o 2, o 5 e o 10. Então, ele não é um número primo, porque ele tem 4 divisores. Para ser primo, ele tem que ter somente 2, tá? O 1 não é um número primo, porque ele tem somente um divisor. Então, ele tem que ter 2 ou 1 só tem 1, então ele não é primo. O 2 é o único número primo que é par. Porque todos os números pares são divisíveis por 2. Então, o único número primo que é par é o número 2. Tá? Quando um número possui mais do que 2 divisores, ele é chamado de número composto.
Então, o número composto é aquele que tem mais do que 2 divisores. Ele tem o número 1, ele próprio, mais alguns, tá? Todos os primos, todos os números divisores começam no 1 e terminam nele próprio. Quando ele tem mais do que 2 divisores, ele é chamado de número composto, certo? O número primo, nós dividimos ele por números primos para descobrir quem seriam os números primos. Então, aqui nós vamos passar agora a falar sobre, olha lá, essa tabelinha a professora colocou em PDF para vocês lá no grupo, que se vocês puderem imprimir, para nós o que é mais importante são esses, os números primos que são menores do que 100. Mas eu coloquei como curiosidade para vocês também os números primos que vão até 1000. Esse não precisa imprimir, mas esse aqui, se vocês puderem, ou então pelo menos copiar no caderno de vocês, isso aqui vai ser muito importante. Por quê? Porque o nosso próximo item vai ser trabalhar o MMC. E o que é o MMC? Então, a professora vai mostrar aqui para vocês o cálculo do MMC. Aí eu também coloquei esse arquivo em PDF para vocês poderem imprimir. Então, quando que nós vamos trabalhar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum? Eu dei para vocês um exemplo, que é o que vocês vão imprimir lá, se vocês puderem, ou então copiar. Mínimo múltiplo comum, o menor múltiplo que existe entre 2 ou mais números. Isso aqui vai ser importante para vocês fazerem a parte de comparação de frações que está na página 138. E depois as operações também, tá? Então, eu tenho 3, 6 e 30. Eu quero o MMC, o mínimo múltiplo comum. Então, o que nós fazemos? Esses números nós chamamos de números compostos, porque eles vão ter mais do que 2 divisores. Aí nós colocamos uma barrinha e o símbolo de dividido. E do lado de cá, nós vamos dividir somente por números primos. Por isso que é importante vocês copiarem aquela tabelinha de números primos, porque vocês vão usar bastante, tá? Então, quais números primos que eu posso dividir aqui? Ah, vamos dividir pelo 3. O 3 é um número primo, então pode ser por ele. 3 dividido por 3 dá 1. O resultado eu coloco aqui embaixo, tá? Daí, 6 dividido por 3 vai dar 2. Eu vou colocando o resultado embaixo. 30 dividido por 3 vai dar 10. Tudo bem? Agora, que outro número primo eu posso... Quando chega no 1 é porque não tem mais nada para fazer. Que outro número primo nós podemos dividir o 2? Ah, pelo próprio 2. Então, aquilo que é 1 a gente repete. 2 dividido por 2 dá 1. E 10 dividido por 2 vai dar 5. Agora, por qual número primo nós podemos dividir o 5? Pelo próprio 5. Quando chegou tudo 1 aqui embaixo, acabou a divisão. Aí, o que a gente faz com esses aqui? A gente multiplica os números primos. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 5, 30. Então, meu MMC aqui vai ser 30. Vou dar um outro exemplo para vocês. Lembrando que a divisão tem que ser por números primos. Então, eu vou colocar aqui agora o 12, vou dar um outro exemplo. 12, o 20 e o 15. Vamos lá. Ah, eu vou dividir por 4. Posso dividir por 4? Vou olhar lá na minha tabelinha. 4 é um número primo? Não, 4 não é um número primo. Então, ele não pode ser o divisor aqui. Ah, mas o 2 é. Vamos lá. 12 dividido por 2 dá 6. 20 dividido por 2 dá 10. Mas o 15 não dá para dividir por 2. Então, quando não dá para dividir, a gente repete ele, tá? Agora eu vou dividir por 2 de novo, porque o 6 é par e o 10 também é par. A professora mandou para vocês lá uma regrinha de divisibilidade que vocês vão ver que o número para ser divisível por 2, ele tem que ser par. Vamos lá, 6 dividido por 2 dá 3. 10 dividido por 2 dá 5. O 15 ainda não dá para dividir pelo 2, então a gente repete
repete ele. Muito bem. Ah, agora eu vou dividir pelo 5, porque aqui, ó, termina em 5, dá para dividir pelo 5, tudo bem. Só que o 3 não dá para dividir pelo 5. Então, quando não dá para dividir, a gente repete. 5 dividido por 5 dá 1, e 15 dividido por 5 dá 3. Ah, agora sim vou dividir por 3. Que vai dar 1, que vai dar 1, que vai dar 1. Quando chegou tudo 1 aqui embaixo, então acabou. O que a gente faz aqui? Multiplica. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, então meu MMC aqui vai ser 60. Tá? Então, é dessa maneira que nós fazemos o cálculo do mínimo múltiplo comum, que vocês vão precisar para fazer a comparação de frações, que eu ensinei no vídeo anterior, tá? Vocês podem fazer pelo MMC dos denominadores, e também para fazer as operações que vêm depois. Aí a professora colocou para vocês também uma parte de regrinhas da divisibilidade. As regrinhas da divisibilidade, ela é uma parte em que vocês vão, deixa eu só localizar aqui, regrinhas da divisibilidade. Regrinha da divisibilidade, vocês vão utilizar em algum momento para vocês poderem encontrar os divisores do número, tá? Então, eu coloquei para vocês o arquivo do PDF para vocês imprimirem ou simplesmente para vocês consultarem. Então, em alguns livros é chamado de regra, em outros é chamado critério. É tudo a mesma coisa, tá? Eles servem para agilizar o nosso cálculo na hora de fazer a divisão. Divisibilidade por 1, todo número é divisível por 1. Eu vou passar direto com vocês nesta tela aqui, aonde são as regrinhas que a gente mais utiliza, tá? Então, quem são os números que a gente mais utiliza para a regrinha da divisibilidade? Os mais importantes para nós. Divisibilidade por 2, todo número é par, é divisível por 2. Divisibilidade por 3, quando a soma dos algarismos é um múltiplo que está na tabuada do 3. Então, se eu tenho 60, 6 mais 0 dá 6. E 6 na tabuada do 3, então é divisível por 3. Divisibilidade por 5, quando termina em 0 ou 5. Divisibilidade por 6, quando é por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Divisibilidade por 9, quando a soma dos algarismos é um múltiplo de 9. E a divisibilidade por 10, quando termina em 0. Essas são as regrinhas mais importantes, tá bom? Então, tá lá o arquivo, vocês também podem consultar para vocês darem uma lidinha lá. Ok, pessoal? Até o próximo.